Queridos amigos, queridos irmãos da casa de André Luiz, essa casa que está completando 75 anos de serviço, de utilidade, de consolação, de esclarecimento, de luz, que o Senhor Jesus possa abençoar a todos e que todos possam receber o abraço carinhoso, o abraço fraterno do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Gostaria de conversar um pouquinho sobre mediunidade, já que vivemos momentos, e esses momentos sempre existiram, mas quase sempre num período em que a gente está um tanto isolado do contato regular com a casa espírita, começam a acontecer coisas, né? Começamos a ser surpreendidos por fatos, e vale a pena relembrarmos Kardec, conversarmos, dialogarmos com Kardec, já que a doutrina espírita ela não se apresenta para nós como uma arma, mas sim como um instrumento de trabalho, como um instrumento de reflexão. Nesta casa, que a gente sabe que preza tanto a questão da verdade, a questão do estudo, a questão da utilidade, né? É muito bom a gente saber que para outras casas, para outros setores, outros momentos espirituais, o estudo chega. E é por isso que a gente hoje vai conversar um pouquinho acerca da mediunidade. E vamos partir do capítulo 14 de O Livro dos Médiuns, no item 159. Eu gosto muito desse item. Eu creio que é um item que resume bem algumas reflexões, alguns comportamentos, algumas decisões que nós podemos tomar acerca da mediunidade. Então, ele coloca assim: qualquer pessoa que sinta num grau qualquer a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. E aqui já começa a definir e a diversificar a questão da mediunidade. Porque ser influenciado todos nós somos, tendo em vista que a sociedade, a vida social é uma lei de Deus. Mas a forma como somos influenciados vai variar infinitamente. Então, quando Kardec começa a falar que qualquer pessoa que num grau qualquer sente a influência dos espíritos, a gente tem a questão da influência e a gente tem a questão de num grau qualquer. E ainda temos a questão de qualquer pessoa. E aí a gente começa a ver a multiplicidade de variações desta influenciação. E ele continua: esta faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Assim, há poucas pessoas nas quais dela não se encontrem rudimentos. E nesse momento, a gente vê a doutrina desconstruindo aquela idolatria que muitas vezes fazemos ou que nos exigimos, ou autoexigimos, porque somos médiuns. Então é assim, é para todo mundo. E são raras as pessoas que não percebem por quê. São raras as pessoas que não entendem a mediunidade sobre o aspecto ostensivo. Então, essas que só entendem sobre o aspecto ostensivo, falam assim: eu não sinto nada, eu não sou médium, não tenho, até brinco, nenhum trique-trique, não tem nada diferente comigo, então eu não sou médium. Mas, na verdade, né, não há privilégio, isso é interessante. E quando fala privilégio, a gente até coloca assim, nem para mais nem para menos, porque a vida a pessoa fala assim: você é médium, coitado, é um grande devedor. Ou, você é médium, que beleza. Assim, nem uma coisa nem outra. Assim como o dom de ver, a possibilidade de falar, a possibilidade de ouvir, da locomoção, essas possibilidades todas que nos enriquecem a vida, temos a mediunidade como mais um instrumento, como mais uma ferramenta na nossa trajetória evolutiva. E aí ele coloca: portanto, pode-se dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Então,
o ato de sermos influenciados é algo comum na vida do homem, na vida do ser pensante. Desde o momento que eu penso, eu emito minhas ondas mentais e capto também, sou capaz de registrar as ondas mentais, o pensamento do outro, seja através de palavras, seja através de gestos. E o médium é muito através dessa vibração, que muitas vezes ela não é perceptível para o outro, mas o médium percebe aquela informação que chega, que nós daremos o nome de mensagem. E continua Kardec a falar. Entretanto, essa qualificação, quer dizer, a qualificação de médium, só se aplica àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e traduz-se por efeitos patentes de uma certa identidade, o que depende, então, de uma organização mais ou menos sensitiva. E aqui a gente tem algo muito interessante, né? A gente muitas vezes só considera médium aquele médium ostensivo. E aquela criatura que sente, né? E que demonstra, consegue expressar o que está sentindo. Muitas vezes até, vulgarmente, falar assim, fulano tem uma mediunidade forte. E o que é mediunidade forte? Ele cai, ele estrebucha, ele grita, tudo isso. E aí a gente até fala que essa mediunidade está mais ou menos atrasada, né? Há mais de 4.000 anos. Porque antes de Cristo, os profetas, que eram chamados médios, aliás, os médios, que eram chamados profetas, eles tinham a chamada ira santa. Eles subiam ao alto do monte, davam a mensagem, rasgavam a roupa, espumavam, né? Porque era o descontrole do fenômeno mediúnico. Hoje em dia, graças a Deus, nossas casas espíritas trazem a possibilidade da educação mediúnica, que é feita através do estudo, através da vinculação do trabalho no bem, através da disciplina. E essa vinculação do trabalho do bem é muito interessante, que é a chamada retaguarda mediúnica. Chico Xavier já falava. Médium que não possui tarefa no bem, não tem retaguarda. Essa retaguarda, que alguns chamam de corpo fechado, né? Mas é a questão da conquista dos amigos. Queridos, todos nós, cada um de nós tem um pontinho de dificuldade. E esse pontinho de dificuldade é a atração, é o foco de companheiros desencarnados, ou não, né? Às vezes até encarnados, que querem nos prejudicar. E aí, como é que a gente vai se defender? E é nesse momento que a tarefa do bem ela surge lindamente como um ponto de defesa. Eu vou me permitir contar um fato ocorrido com uma amiga lá do Centro Espírita Leon Denis. Naquele momento, o nosso querido Altivo, né, que foi um presidente, fundador, um dos fundadores da casa, ele saía do CELD e ele ia de carro, né, ia de carona para a sua casa e passou por um determinado local. E naquele local que ele passou, ele ouviu a fala de dois espíritos. Um, assim, decidido a perturbar, e ele percebeu que era uma companheira, até que era da casa, que era médium da casa, a criar um transtorno na sua vida doméstica. E o outro falou assim, não faz isso não. Não faz isso não, sabe por quê? Ela ajudou minha gente, ela ajudou gente lá de casa. Faz o seguinte, cara, larga ela pra lá e eu te indico até uma outra casa para você fazer isso. E aí, olha só, né? O tio vai para casa naquele dia e na sexta-feira, quando a gente está chegando para a tarefa mediúnica, ele fala para essa pessoa assim, olha, você se salvou de boa, hein? Graças ao seu trabalho de quinta-feira lá na Malé. A Malé é como a gente chamava carinhosamente a nossa obra social Antônio de Aquino. E a companheira era a trabalhadora ali da obra. Então, observa, com certeza, alguém ligado, algum ente querido, né, desse companheiro foi atendido na obra social,
por algum recurso dela, por alguma coisa que ela ajudou, né? Aliás, porque a obra social não é um só, é um grupo, e em função disso ele guardou o sentimento de gratidão. E esse sentimento de gratidão fez com que ela fosse, né, liberada. E aí vamos pensar nesse amigo espiritual, gente. Eu acho muito interessante. Ele era um amigo espiritual altaneiro, um espírito superior? Nada disso. Tanto não era que ele falou assim, ó, eu te ensino até uma outra casa. Quer dizer, na verdade, ele não era um amigo do bem, mas ele era alguém grato por um favor recebido. E é isso que o trabalho assistencial, o trabalho que a casa nos convoca, faz para cada um de nós. Esse trabalho voluntário faz para cada um de nós. A gente vai granjeando amigos, espíritos que vão ficando gratos por aquela nossa movimentação no bem. E é isso, gente, que na hora da obsessão, da perturbação, do assédio, vai nos liberar. É quase o igual conversando com outro igual. Só que é um igual que não tem uma referência boa em relação a nós, que está no foco daquela imperfeição, daquela dificuldade nossa, e um outro que pode até saber, mas na verdade ele está ligado na nossa expressão de amor. E é essa expressão de amor, essa expressão da caridade que irá nos alicerçar e que vai, como se diz vulgarmente, fechar o corpo, né? Quer dizer, impedir que aquela perturbação, que aquela dominação nos atinja. Então, isso é importantíssimo, meus amigos, para a nossa movimentação. E nesse momento é que é importante estarmos ligados à casa e à causa espírita, né? Porque a casa espírita é que vai nos dar chance para essa intimidade do trabalho. Essa intimidade do trabalho. E a ligação também com a cúpula espiritual que dirige a casa. A gente muitas vezes não pensa nisso. Mas existe uma coluna de espíritos, né, na direção da casa. E é essa coluna de espíritos que vai nos conhecer, que vai nos orientar, que vai nos ajudar e que vai, assim, nos proporcionar uma maior adequação ao que podemos fazer naquele momento, atendendo à nossa necessidade evolutiva e também na aferição da nossa faculdade mediúnica. Então, muitas vezes, né, a gente acha que o médium é só aquele médium ostensivo. A ostensividade da mediunidade existe? Existe sim. Mas não é só esse. E a gente tem por Emmanuel, a própria André Luiz nos falando, que a intuição será a mediunidade do futuro. Estamos atentos a isso? A gente está atento às intuições? Agora mesmo, é um momento em que as nossas casas, em grande maioria, elas estão fechadas para o trabalho mediúnico, vamos dizer assim, o trabalho privativo, né? Quase sempre estão. No Leon Denis a gente está, porque as salas são fechadas, o cuidado que tem que ter. Mas a gente continua sendo médium. Essa é a grande verdade. E nessa continuidade da minha mediunidade, como é que está a minha intuição funcionando? Com certeza, na casa de André Luiz ninguém está de férias. A gente continua sendo médium. Mas como está a minha atenção à prece, o meu jejum moral, a minha disponibilidade para que os espíritos da casa, durante o sono físico, possam me utilizar para as tarefas, ou até mesmo no dia a dia, muitas vezes durante o dia, no estado de vigília, a necessidade de uma troca fluídica, a necessidade de um pensamento, de um sentimento elaborado que possa socorrer alguém. Estamos atentos a essas questões? Vamos parar e vamos pensar nisso? E aí, nessa hora, a gente continua a ser médium e a espiritualidade conta com cada um de nós. Ah, gente, como conta? Tivemos uma mensagem de Antônio de Aquino, um dos diretores lá do Leon Denis, que ele falou que eles estão trabalhando muito. E estão trabalhando muito nesse aspecto espiritual, mas a gente sabe da grande necessidade do fluido físico. Esse fluido físico que poderá ser dispensado por cada um de nós.
mas se nós estivermos atentos. Como é que vai a nossa prece? Como vai o nosso momento de leitura, de meditação? Como vai a continuidade nossa nos trabalhos de auxílio? Porque a gente sabe que a questão social está muito grave. Então, é cada vez mais criaturas necessitadas do pão, do agasalho, do remédio. Como é que está a nossa continuidade nesse movimento, né? Então, é isso que vai fazer com que a nossa mediunidade, o nosso trabalho mediúnico, não sofra um hiato, não sofra uma interrupção. É essa questão nossa da ligação com a nossa casa e com os mentores espirituais da casa que nos abraça. A nossa continuidade nos estudos, muitas oportunidades de estudo que nós estamos tendo, vamos aproveitar o nosso tempo. E ele continua a dizer assim: deve-se notar, além disso, que esta faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns possuem, geralmente, uma aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que faz com que formem tantas variedades quantas espécies de manifestações. Olha que interessante, gente. Então, nós médiuns, né, podemos ter de uma mesma variedade, de uma mesma especialidade, mas dentro dessa especificidade mediúnica, cada um de nós vai apresentar uma angulação. Eu sempre falo que a mediunidade é como um casamento, e é um casamento fluídico mesmo. Cada um de nós vai se combinar com um certo espírito em determinado aspecto, e aí a expressão da espiritualidade através de cada um, né? Então, o mesmo espírito, mas os médiuns oferecerão instrumentalidades diferentes, características diferentes, e os espíritos passarão a sua mensagem através daquele conteúdo que o médium oferece. E aí a gente vê a beleza daqueles médiuns treinados, daqueles médiuns que ao longo do tempo se dedicaram à mediunidade. E é muito interessante, é muito bonito a gente ver que não foi só a mediunidade, a elaboração ou a expressão do fenômeno propriamente dito. Esses médiuns são aqueles grandes trabalhadores, aquelas pessoas que vocês sabem que eu estou falando, sobe e desce aquelas escadas. Estão ali na linha de frente para atender a quem chega. Estão com todo cuidado nas reuniões. Estão com todo cuidado na movimentação do passe. É isso. São esses trabalhadores que vão se afinizando cada vez mais com quem? Com esses espíritos do bem, esses bons espíritos, que são os grandes trabalhadores. A lei, gente, da afinidade, da sintonia, é a mesma sempre para todos. A gente lembra do amado Chico Xavier, em que o pessoal assim, bom médium, né? E aí a gente vai lá na definição de bons médiuns, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que bom médium não é aquele que apenas se comunica bem, mas é aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles recebe assistência. Como é que eu vou ser simpático aos bons espíritos? É elogiando o espírito? Não. Essa simpatia, ela vai ser fruto de quê? De eu começar a gostar, a me dedicar com aquilo que os bons espíritos gostam e se dedicam. E bons espíritos gostam e se dedicam ao bem. É isso. É essa grande dedicação ao bem que faz com que eles se desenvolvam. E aí eles vão se aproximando. Ah, fulano pode ser cheio de imperfeições, mas até que gosta de trabalhar. Olha só. Então, já que eu gosto de trabalhar, eu posso passar uma mensagem por ele, eu posso aproveitá-lo numa determinada tarefa. Ah, fulano tem dedicação aos doentes. Ah, como eu também, a minha vida toda, me dediquei aos doentes e gosto de continuar ajudando os doentes, vou aproveitar a mediunidade do fulano. E é assim, meus amigos, para tudo na vida. Então é muito difícil a gente entender a mediunidade sem o componente moral, porque assim, se ela, em termos da execução, é algo técnico,
mas em termos do aproveitamento, ela tem tudo a ver com a questão moral. Ok? Então, eu posso entender a técnica de fluido, eu posso entender tudo isso. E é importante que eu compreenda isso, para eu sair de aspectos místicos, supersticiosos, dogmáticos. Mas é muito importante também que eu entenda na mediunidade essa ferramenta de aperfeiçoamento moral, de desenvolvimento do amor ao próximo, até porque o espírito que se comunica através de mim, ele é meu próximo. Já pensamos nisso? E eu sou próxima dele também. A gente às vezes não pensa, né? Ah, ele é meu irmão? Ele é meu irmão. Ele é meu irmão também. Então, se eu não aprendo a ter esse olhar além de mim mesma, eu vou amesquinhando a minha relação com o plano espiritual. E aí ele vai falando das principais, né? Médios de efeitos físicos, médios sensitivos ou impressionados, auditivos, falantes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. São alguns que ele vai falando aqui, ele faz algumas dessas variedades. E aí ele vem falando de médios de efeitos físicos que vale a pena, nesse momento, a gente observar bem. São aqueles mais aptos para produzir fenômenos materiais, movimento de corpos inertes, ruídos, e eles podem ser divididos em médios facultativos e médios involuntários. E aqui é muito interessante, porque nesse período em que estamos mais em casa, a gente começa a perceber que, assim, alguns até 2 anos, né? Adolescente, nesse período todo em casa, tudo isso, e podem estar ocorrendo em alguns lares alguns fenômenos de efeitos físicos. Pela proximidade, pela questão de quem está na casa, como também pela questão de quem está fora da casa. A vizinhança, tudo isso. Fluido físico sendo manipulado. E aí é nessa hora, meus amigos, que a velha e sempre nova orientação do culto do Evangelho no lar é fundamental. Porque muitas vezes esses fenômenos ocorrem para perturbação. Objetos que saem do lugar, né? Mas sumiu. E aí a gente fala assim, mas foi falta de atenção? Não, muitas vezes, eu já fui testemunha de um fato desse, a criatura toda organizadinha sempre ali. E a questão apareceu no lugar inusitado, assim, que só não se mexia há muito tempo, era uma chave, né? Uma chave que a criatura usou para abrir a porta. E ela foi achar essa chave, né? Assim, procurou no dia, não achou, e mandou fazer outro, veio chaveira, aquelas complicações todas. E aí foi achar, alguns dias depois, no duplex, num espaço em que estavam guardadas roupas de inverno que já não eram usadas há muito tempo. Então, a mesma chave, tá? E a chave era bem identificada. Então, houve ali um fenômeno, né? Um fenômeno que a gente pode chamar de transporte, de efeito físico. Só que para esse fenômeno ocorrer, tinha que ter um espírito com a vontade de exercer aquele transtorno, que foi um grande transtorno, mas também tinha que ter um médium oferecendo fluido. E aí vem a análise. Quem era o médium que estava oferecendo esse fluido para essa questão? Pode ser um chamamento? Pode ser um chamamento, sim. Tanto chamamento para aquela criatura que não sabe da mediunidade, que não se vê médium, não é? Que não percebe essa questão na sua vida, como aquele outro médium que muitas vezes por estar em casa, por não estar havendo serviço privativo, ele acha que está licenciado da mediunidade. Estou licenciado, agora eu posso relaxar. E o que é relaxar? É pensar sem medir as consequências, é fazer as questões sem analisar, é caminhar de qualquer jeito. E essa caminhada de qualquer jeito
ela acaba gerando distúrbio, ela dá brechas para quê? O meu fluido, que é esse fluido de efeitos físicos, ele seja usado por espíritos que também estão despreocupados, que também estão licenciados, que também estão na brincadeira. Olha a lei da sintonia. E aí, esses embaraços podem acontecer nos nossos lares. Eu falei um exemplo, mas tem outras questões também, né? Ruídos, né? Até situação de se perder, de escangalhar determinados aparelhos sem um motivo aparente. Situações que vão tirar a criatura do equilíbrio e vão causar uma grande perturbação, um grande transtorno. Mas esse mesmo fluido físico, ele pode ser usado para a cura. Olha que interessante, é o mesmo fluido, gente. Ele pode ser usado para a cura, ele pode ser usado para a consolação, né? Para acalmar uma criança que está chorando, para acalmar aquela criatura que não consegue dormir, que está numa ansiedade muito grande. É o mesmo fluido. O fluido é o mesmo. Agora, quem é que vai usar? Aqui está. Aquele a quem eu permito. Aquele com quem eu me sintonizo. É esse que vai usar. Então, percebemos como é que a gente tem que estar muito atento nessa questão? E é essa a diferença que ele vai dando do médium facultativo e do médium involuntário. Ele diz aqui, os médiuns facultativos são aqueles que têm a consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da sua própria vontade. Então, ele está dizendo o quê? Alguém pode nos falar, mas acontece que Chico sempre falou que o telefone toca de lá para cá. Sim, toca de lá para cá, mas eu só atendo se eu quiser. O médium facultativo é esse. Ele sabe que ele tem a linha telefônica, ele sabe que vai tocar, ele sabe que ele pode se comunicar, mas só vai ser utilizado, ele só vai atender para aquele objetivo nobre, para aquilo que for útil. É essa consciência. E o que é que vai dar essa consciência, meus queridos? É o estudo da doutrina espírita. É esse estudo que a casa está dando para todos nós. Essa possibilidade de reflexão acerca da mediunidade. O que vai dar essa consciência? Essa possibilidade de exercermos a mediunidade em conjunto pela troca. É um companheiro auxiliando o outro. É a gente expondo as dúvidas, principalmente para aqueles médiuns mais experientes, aqueles companheiros que já iniciaram há um tempo, e esses companheiros generosamente trocando conosco da sua experiência sobre a forma de orientação. É a gente tendo cuidado de ser obediente a esses bons espíritos, não por uma submissão, por uma passividade que está nos tirando a possibilidade de pensar. Não é isso. Mas justamente porque sabemos que eles passaram por embaraços, passaram por dificuldades, e que a missão deles, a tarefa prazerosamente assumida por eles, é nos auxiliar a caminharmos na extensão do bem. É esse o grande ganho. Então, o médium facultativo ou voluntário é aquele que está caminhando de uma forma consciente. Perfeita não, mas ele está consciente. E é tão importante essa consciência que ele percebe os momentos de perturbação. Que pensamento é esse que está na minha cabeça? O que é que está por trás de tudo isso? Será que eu estou buscando notoriedade, poder, prestígio, domínio? Ou será que essa ideia tem como objetivo servir verdadeiramente ao bem? E o que é servir verdadeiramente ao bem? É ser um colaborador de Jesus para a qualidade de vida do meu próximo, para a minha própria qualidade de vida.
É eu colaborar dentro das minhas possibilidades, com aquilo que eu tenho, mesmo sendo pouco, para o trabalho de evangelização desse ambiente em que eu estou colocada. É isso, gente. É essa a função do médium facultativo. É ele saber que está sempre aprendendo, sempre aprendendo. Então, ter a humildade de aprender, de acatar, de silenciar. Essa humildade, sabendo que é essa gama de bons sentimentos que vão dar a segurança mediúnica, a assistência dos bons espíritos. É só isso. Não é pelo que eu aparento, mas é por aquilo que eu genuinamente sou. Então, é esse. E o médium voluntário? É aquele, os naturais, né? É aquele que a influência espiritual ocorre à revelia. Meus amigos, e quanta gente assim. Quantos amigos que batem a casa espírita e quase quando eles chegam é para ver se tem alguém que me livre desse embaraço. Porque a criatura se sente altamente desconfortável com essas questões, com as questões da mediunidade. E ele acha até que não tem controle. E aí vem o grande trabalho da educação mediúnica. Eu permito contar aos companheiros um fato que nós presenciamos, que nós vivenciamos há mais de 20 anos. Estávamos nós no Leon Denis, um companheiro, né, desencarnou. Ele era um dentista, foi um companheiro que lá na obra social, lá no Centro Espírita Antônio de Aquino, ele começou a dar aquelas aulas do que é o espiritismo, história do espiritismo, muito dedicado. E assim, gente, a desencarnação foi tão rápida que quando nós fomos visitá-lo, né, que a gente ia visitá-lo no hospital, ele já havia desencarnado, foi muito rápido. E aí, naquele dia, e ele era casado com uma companheira que era de um dos segmentos espiritualistas. Mas os dois viviam bem, tinham os 2 filhos, né? O respeito gerando entre eles, tudo certinho. E aí, assim que o corpo chegou numa quarta-feira, o nosso altivo com um determinado grupo, antes de irem lá para o Leon Denis, passaram lá, fizeram uma prece, né? Levaram o abraço para a esposa, para as 2 filhas adolescentes, tudo isso, e voltaram para o Leon Denis. Bem, e no dia seguinte é que foi o grande grupo dos companheiros, né, para a prece final, para o sepultamento do corpo. E aí a gente observou assim, a companheira era de um expediente espiritualista. E observamos todos nós, assim, a generosa solicitude dos amigos que faziam parte do grupo da companheira, né? Todos, assim, com um pano na cabeça, vestidinha de branco, né? Não era uma roupa comum branca, a cabeça coberta, e estavam ali. E, segundo nós soubemos, estavam desde o dia anterior. Desde o dia anterior ali, no velório, junto à esposa, junto às crianças, os filhos, né? Tudo isso. Então, um sentimento, assim, de muita solicitude, sabe? De muita amizade, de muito carinho, de muito respeito. Bem, aí chegamos nós do Leon Denis, e foi lido o Evangelho, como sempre, feito a prece, né? E eu lembro até que a prece, quem fez foi o nosso querido Paulo Cordeiro, hoje já na vida espiritual. Aí foi feita a prece, tudo isso, e quando o corpo saiu, e a gente foi acompanhando o sepultamento, em cada esquina ali do cemitério, né? Cada uma daquelas esquinas, assim, alguém se mediunizava. E vinha uma outra pessoa com uma toalha, botava aqui no peito e puxava a pessoa para trás, né? E isso aconteceu com mais 6, 7 pessoas, a mesma coisa, e voltavam. E aí nós fomos até lá o momento do sepultamento, foi feita uma outra prece e nós voltamos. E quando nós voltamos, nós encontramos aquelas companheiras ou companheiros, né, que haviam se mediunizado e que alguém chegou para dar uma assistência com uma toalha para botar a pessoa sentada no lugar.
E aí eu não esqueço. E nesse momento, assim, o pano que eu colocava era o pano que estava na cabeça, sabe? É alguma coisa que deve fazer parte do ritual, né? Do entendimento, do trato desde a mediunidade. E aí, eu não esqueço, meus amigos, assim, até hoje, uma senhora mesmo, a cabeça branca, e ela falava para o rapaz que havia, assim, dado assistência a ela. Falou assim, pois é, fulano de tal, esta é a nossa sina. Agora até que melhorou, porque antigamente era na rua, era no mercado, era em qualquer lugar. E aí eu lembro que eu estava junto aos nossos queridos Paulo Cordeiro e Amália, e aí eu falei assim, pois é, né, Paulo? Se não é a doutrina espírita, esta poderia ser a nossa história. Porque observa só, naquele momento, independente do nível de bondade, de solicitude, tudo isso, mas é que na educação mediúnica, que esses médiuns naturais tiveram, eles tiveram que continuar tendo a mediunidade ocorrendo de uma forma involuntária, porque não foi ensinado a eles o controle, a responsabilidade. Percebemos, gente? É só para nós pararmos e avaliarmos um tanto o benefício que a doutrina espírita está fazendo com cada um de nós. Nesse momento, ele está aprendendo o trabalho mediúnico como uma colaboração, como uma interdependência, usando a nossa vontade, evangelizando a nossa vontade, o nosso pensamento, o nosso sentimento, para quê? Para colocarmos a mediunidade a serviço de Jesus, a serviço do bem, e não a serviço de qualquer espírito que queira utilizar-se dela. Percebemos, amigos, a beleza? E aí a gente está valorizando a educação. É claro que aqueles companheiros que estiveram ali, viraram noite, né? Numa atitude solícita com a viúva e as crianças, meu Deus do céu, que atitude meritória, que atitude fraterna, que atitude de respeito, de carinho. Então, a gente está separando aí a questão da educação mediúnica, que é algo que muitas vezes a gente chega na casa espírita e chega como médium. Eu sou médium, desde criança acontece isso, aquilo outro. E a gente às vezes se aborrece com os diretores da casa quando eles não nos colocam imediatamente na tarefa mediúnica. A gente é convocado a estudar, a gente é encaminhado imediatamente à reunião pública. Daqui a pouco a gente vai sendo convidado a se agregar, né? a aderir, a adesão a alguma tarefa da casa, algum trabalho voluntário. E aí pode parecer para alguém que a gente está sendo enrolado, né? Que estão postergando, ou que estão querendo isso, aquilo. Vários pensamentos podem vir, até da perturbação. Mas é esse trabalho de educação, porque através desses movimentos a gente começa a exercer a disciplina, a gente começa a conhecer a doutrina espírita, a gente começa a saber dos objetivos da mediunidade, a gente começa a trabalhar o nosso coração em relação à dor do outro. A gente começa a desenvolver o sentido da utilidade e não do privilégio. É isso. E é essa a posição, como Kardec fala, né? Que a gente deveria se esforçar muito para ser esse médium facultativo ou voluntário, que é preferível. Por quê? Pelas dificuldades que estar, né? Que essa possibilidade, essa desordem, vamos dizer, mediúnica, causa na vida do próprio médium. Imagine a companheira falando, né, a gente observou situações em que a criatura se mediunizava dirigindo, gente. E a pessoa estava lá dirigindo, daqui a pouco vinha um espírito. O espírito começava a falar. Imagina como isso pode causar transtorno na vida da criatura. Em termos do uso do seu livre-arbítrio, né? Em termos da própria atenção que fica,
dependendo até de quem esteja viajando com o companheiro, com a companheira, se não tiver essa noção de vida espiritual, olha o pavor, o medo, o que pode causar? Então não é aquele momento. E aí a gente pode falar assim, mas então a gente só é médium na casa espírita? Não, a gente é médium todo o tempo. Mas a tarefa disciplinada da casa espírita vai ajudando a gente a ter equilíbrio. Vai nos ajudando a termos essa simpatia dos bons espíritos, a estabelecermos relações mais saudáveis e muitas vezes até a descobrirmos um sentido de vida, a reavaliarmos a nossa própria vida, as nossas próprias metas, a traçarmos metas morais mais sólidas, não é? E tudo isso, gente, esse movimento nosso na Casa Espírita, esse exercício da mediunidade com Jesus, vai nos levar àquilo que Kardec, no item 197 de O Livro dos Médiuns, no capítulo 16, ele fala de bons médiuns. E eu faço questão de conversar um pouquinho. Primeiro, médiuns sérios. Aqueles que só se servem de suas faculdades para o bem e para coisas verdadeiramente úteis. Julgariam profaná-la, caso a fizessem servir à satisfação dos curiosos e dos indiferentes ou para a futilidade. E esse é um ponto maravilhoso. E nesse momento a gente começa a pensar, né, que a mediunidade, para a finalidade de curiosidade, gente, para situações que não vão acrescentar nada no trabalho de evangelização e progresso da mediunidade, da humanidade, não tem sentido. Então, o médium sério é aquele que vai servir da mediunidade para a finalidade útil, que é o esclarecimento, é a consolação, é o apoio, é esse serviço útil. Modestos, os que não se atribuem nenhum mérito pelas comunicações que recebem, por mais belas que elas sejam, consideram-nas como estranhas e não se julgam resguardados das mistificações. Longe de evitar as opiniões desinteressadas, eles as solicitam. Então é aquele médium que naturalmente ele se permite passar por avaliação. Ele sabe que, como médium, ele recebeu a mensagem. Agora, a partir daí, o departamento doutrinário da casa, né, ou o departamento doutrinário da editora vai analisar para ver se aquela mensagem está de acordo com o Evangelho de Jesus, está de acordo com a doutrina espírita, se aquela mensagem vai somar ou se vai causar confusão. E o médium modesto, seja qual for o resultado, ele vai aceitar. Ele vai aceitar. Não é para ser publicado agora, ele vai ficar quietinho, porque ele sabe que a obra não é dele, é a obra da espiritualidade. Ele vai até agradecer por esse apoio. A gente lembra, né, da obra Memória de um Suicida, quanto tempo que essa obra ficou, primeiro guardada pela Dona Ivone, com todo rigor que ela possuía. Aí vem Leon Denis e corrige a obra todinha. Tira, né, aquele excesso de descrições que o autor, o Camilo, como romântico, né, fazia, tudo isso, tira aquilo. E aí ela entrega na federação. Na federação é analisada, fica mais um pouquinho de tempo guardado para depois ir à publicação. E ela não deixou de ser médium, ela não deixou de ser espírita, ela não deixou de continuar o seu trabalho de consolação, de atendimento, de apoio, tudo certinho. Esse é o papel do médium modesto. E aí tem o outro, o médium devotado. Os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar seus gostos, seus hábitos, seus prazeres, seu tempo e até seus interesses materiais pelo bem dos outros. Opa!
Aí, esse devotamento, ele vai chegando, vai caracterizando bem esses médios missionários. Já vimos, meus amigos, como é que essas pessoas abrem mão de sucesso material, de sucesso econômico, de distração, porque eles são solicitadíssimos. E por serem muito solicitados, né, eles acabam muitas vezes não tendo tempo para atender algumas situações que teria direito do seu lazer, das suas viagens, das suas distrações. Não, mas ele está abrindo tempo para isso, né? Hábitos. Quantas vezes o médium abre mão de hábitos mesmo que não seriam nem desastrosos, mas que ocupariam o seu tempo para a causa do bem, para servir ao bem. Então, o devotamento é isso, né? Inclusive ao estudo, porque a gente sabe que o médium ele precisa estudar. E quanto mais séria é a tarefa, quer dizer, quanto mais amplitude é a tarefa que ele assume, maior a necessidade do estudo. E para estudo, a criatura vai ter que investir tempo, muito tempo para estudar, né? Para se dedicar. Então, é esse devotamento à causa. E médiuns seguros, aqueles que, além da facilidade de execução, merecem a maior confiança pelo seu próprio caráter, pela natureza elevada dos espíritos que os assistem e que menos expostos estão a ser enganados. Veremos mais tarde que essa segurança, de maneira alguma, depende dos nomes mais ou menos respeitáveis que os espíritos usam. E aí a gente vê Emmanuel nos falar, né, que a bênção do trabalho fornece ao homem o tesouro da competência. Então não é tanto pelo nome do espírito que se comunica, mas sim pela disciplina. É por isso, gente, que em nossas casas espíritas a gente falta. Aí faltou uma, duas, aí a gente vai ficar na harmonização, para depois voltar ao trabalho. E muitas vezes as pessoas se aborrecem. Ah, mas eu faltei, mas foi por uma causa, eu não faltei à toa, ninguém está falando isso. Mas é a questão da nossa afinização com o ambiente espiritual, com o ambiente mediúnico da casa que nos abriga. Chico Xavier falava que se ele ficasse uma semana sem psicografar, ele desafinava. Gente, se Chico Xavier desafina, imagina a gente. Quase sempre, aí eu lembro que é um pensamento do nosso irmão Odilon Fernandes. As nossas tarefas mediúnicas, privativas, quase sempre ocorrem uma vez por semana na casa espírita. Então, vamos lá. Se eu falto 2 vezes no mês, eu trabalhei 2 vezes no mês. E quase sempre, na tarefa mediúnica, nós somos aconselhados, além de assistirmos à reunião, participarmos da reunião mediúnica, participarmos também da reunião pública. E muitas vezes o médium falta a reunião mediúnica e falta a reunião pública. Então, às vezes, o contato dele na casa espírita acaba sendo 4 vezes no mês. Olha só, gente. 4 vezes no mês. Quando muito, 6 vezes no mês. Olha só. 6 vezes que eu tenho contato com aquele ambiente refinado, trabalhado, uma psicosfera construída pelos espíritos do bem. Eu sei que alguns pensam, mas isso é importante o pensamento? Se eu tiver com meu pensamento elevado, tá bem. Vamos lá. Por quanto tempo eu consigo manter o meu pensamento elevado na minha vida comum? Vamos analisar? No meu dia a dia. Acordei, fiz a prece, aí eu vou tratar das minhas atividades habituais, das minhas atividades materiais. Preciso tratar. Durante todo o tempo em que eu estou tratando das atividades habituais do meu dia a dia, o meu pensamento está elevado? Ou eu me distraio, como é muito comum, né? Com o noticiário, com a conversa de alguém, com alguma coisa que surgiu na rede social. Eu falo assim, não, mas eu sou humano, a vida é assim mesmo, e ninguém está falando para ser diferente. A gente só não pode atribuir a arbitrariedade,
Há direções mediúnicas naquele momento em que, porque eu faltei, eu vou ficar um tempo me harmonizando com a casa. Não é isso. Na verdade, essas direções espirituais, a direção mediúnica da casa, elas têm o respeito a essa equipe diretora, a essa equipe espiritual, que formou todo esse ambiente para nos acolher, que nos acolheu. Quando a maioria de nós chegamos à casa espírita com aqueles distúrbios, com aquelas desorientações, com aquelas dificuldades relativas à obsessão, relativa à incompreensão acerca da mediunidade. E assim como muitos de nós fomos recebidos, fomos orientados, e hoje estamos equilibrados, estamos confortados, estamos bem, a casa espírita haverá de manter suas portas abertas por muitos e muitos tempos para receber os outros que vão chegar e, quiçá, até nós mesmos em outras encarnações. Então, é velando por esse patrimônio moral que a casa espírita oferece a todos. É velando por esse conteúdo doutrinário que, ao longo de todo esse tempo, vem relembrando Jesus ao coração das criaturas, que sermos devotados, que sermos sérios, que sermos modestos, né? Que sermos experimentados, lutarmos para ser experimentados, não custa nada, não custa nada. E deve ser a meta de todos nós, sermos bons médiuns, que a gente possa lembrar das expressões do Evangelho quando fala: dai de graça aquilo que gratuitamente recebestes. A mediunidade é santa e deve ser exercida santamente, religiosamente. Vamos ter a noção clara que ele não está falando em misticismo, mas ele está falando no respeito, no autorrespeito que eu devo ter e no respeito que nós necessitamos ter à lei de Deus, meus amigos. A lei de Deus. Aos amigos espirituais que, em nome de Deus, nos instrumentalizaram antes de nós renascermos, para que nós pudéssemos ser médiuns, para que nós pudéssemos ter esta ferramenta que, antes de servir ao próximo, serve para nós como motivo de autoconhecimento, de experimentação do melhor, do sublime, do superior, de todas essas harmonias que, se fosse por nós mesmos, nós não sentiríamos. Mas graças ao alargamento da sensibilidade através da mediunidade, são esferas que podemos penetrar. Que a gente possa respeitar sempre a esses amigos espirituais que talvez, na nossa vivência comum, eles não se aproximariam de nós. Mas graças ao nosso contato disciplinado, amoroso, decidido, nas casas espíritas, nas instituições espíritas, eles se tornam nossos amigos, eles se tornam nossos protetores, eles se tornam queridos em nossos corações e amparam não só a nós mesmos, mas amparam também aos nossos amores, nas suas aflições, nas suas desencarnações, nos seus apuros, dentro da vida espiritual. Então, queridos, que a gente possa valorizar muito. Valorizemos o estudo da doutrina, respeitemos, abracemos aos guias queridos de nossa casa. Eu assisti com muita emoção mesmo, a live, né, o trabalho dos 75 anos do Grupo Espírita André Luiz do GEAL. Quanta emoção, gente! Porque eu pensava, André Luiz, quanto trabalho! É um espírito extremamente querido do meu coração, é um espírito a quem eu devo muito em termos de identificação com a vida espiritual, de entendimento da vida espiritual. E aí, 75 anos, a casa de braços abertos para acolher, esclarecer, instruir, alimentar
as almas que estão famintas da esperança, da paz, do sentido de vida, do reconforto, do reconhecimento da paternidade divina. Então nós assistimos essa live, vimos a grande beleza que foram esses momentos para todos nós. Então que todos nós, como médiuns, como trabalhadores da mediunidade, possamos ter sempre em mente que o trabalho é de Jesus. O trabalho tem o patrocínio do Cristo. O trabalho está alicerçado nesse projeto da transformação do nosso planeta em planeta de regeneração. E que essa consciência, né, nos coloque sempre de pé, sempre apostos, sempre alertas, sempre vigilantes, sempre com muita vontade de servir. E naquele momento em que o nosso ânimo estiver arrefecido, que a gente lembre do companheiro do lado. E aí eu lembro sempre de Leon Denis, quando ele fala da lei circular, da grande espiral, né? Quem está acima possa dar a mão a quem está mais abaixo, na certeza de que quem está acima de nós vai dar a nossa mão, e assim a mão a nós, né? E assim a gente vai fazendo essa grande corrente, né? Esse grande exercício de solidariedade e de amor. Então, meus amigos, assim, em homenagem a esse ano que a gente está comemorando, desses 75 anos da casa do Grupo Espírita André Luiz, nosso ideal amado, eu vou trazer dentro de uma experiência mediúnica de Chico Xavier. Chico Xavier, ele falava que quanto Alta de Souza, a poetisa, né, potiguar, se aproximava dele, ele entregava as mãos para que ela escrevesse, porque era tanta luz que ele não tinha coragem, né, de mirá-la. Então, a gente vai encerrando, trazendo para os corações amados desta casa que nós amamos tanto. Oração do Templo Espírita, de Alta de Souza, através do médium Francisco Cândido Xavier. Ela nos diz assim: "Sê louvado, Jesus, pela bendita escola da verdade, em que a fé por sol te descortina, restaurando de novo a celeste doutrina, em que o mundo se eleva e a vida se acrisola. Templo, celeiro, lar, escola, oficina, educação, apoio, entendimento, esmola. Tudo que ampara e educa, alivia e consola, em tudo é que te exalta a presença divina. Enquanto o mundo sofre e luta, anseia e avança, faze da nossa casa um pouso da esperança na construção do bem, a luz que te descerra. Aspiramos ser contigo, dia a dia, uma forja de paz que trabalha e confia, uma fonte de amor na aspereza da terra. Que o Senhor Jesus, esse mestre do amor e da luz, nos abençoe, nos reconforte, nos abrace, nos fortaleça, agora e sempre. Muita paz, muita gratidão pela abençoada oportunidade de estar no coração e no cantinho da casa de André Luiz. Deus nos abençoe.